Comparando aí o nosso curso, né, estou falando de uma maneira geral a nível Brasil, com as áreas afins, como administração e contabilidade, nós acabamos tendo menos mestres e doutores, né? Então, minha primeira pergunta é qual a implicação disso nesse cenário? Por um outro lado, eu tenho visto nos últimos anos, como eu falei com o Anderson agora há pouco, aqui no nosso estado, a gente tem tido uma evolução no quantitativo de mestres e doutores pelos programas que a gente vem tendo na região, né? E seja quando começou bem lá atrás, com o pessoal que eu me lembro, né? Bem lá atrás com o pessoal da UFPA, se não me engano, da UNAMA também, que fizeram lá na USP, acho que era o pessoal do Cesupa também, depois teve um lá com a FGV, depois teve com a FRN, tem lá o programa de economia, tem os programas da universidade, teve esse programa agora da FUCAP, tem esse novo doutorado agora em parceria com a USP de Ribeirão Preto. Então, nesse sentido, eu te pergunto, como essa evolução, né, já puxando o gancho que eu estava tendo com a conversa com o Anderson, ajuda a desenvolver a contabilidade na nossa região? Pois bem, mais uma vez, então, boa tarde para aqueles que chegaram depois. Eu sou a professora Márcia Taide, vinculada à Universidade Federal do Pará e à Universidade da Amazônia. Sou professora de programa de mestrado e doutorado há mais de 10 anos, né? E isso, então, digamos, me confere aí alguma autoridade para falar sobre o assunto, né? O antes e o depois, que o Anderson comentou há pouco, eu vejo há 10 anos na vida dos meus alunos, das pessoas que passaram por mim durante esse período que eu trabalho em programas de mestrado e doutorado. O que ocorre? O curso de contabilidade é um curso muito prático, é um curso muito voltado para o mercado. Então, durante muitos anos, as pessoas se formavam e o mercado absorvia e não havia um interesse de ir para a academia. Só que, na medida em que a gente caminhou para o final do século XX, início do século XXI, a gente começou a ter alterações no padrão mercadológico e alterações no quantitativo populacional. Então, a população aumentou, o mercado de trabalho, de certa forma, ele ficou mais enxuto na contabilidade, principalmente por causa do avanço tecnológico, e aí a docência, a ideia de partir para um mestrado, de partir, de continuar os estudos, começou a fazer parte, digamos assim, do pensamento daquele contador recém-formado, do pensamento daquele contador que começou a buscar outras formas de sustentação, além do mercado propriamente dita, da atuação na contabilidade aplicada. E isso fez uma mudança total de paradigma na virada do século XX para o século XXI, na primeira década do século XXI. Para vocês terem uma ideia, a USP São Paulo, por 30 anos, foi a única instituição a oferecer programa de doutorado em contabilidade no Brasil. Os primeiros programas de mestrado fora a USP são da última década do século XX, e a partir, então, da primeira década do século XXI, a gente começou a implantar fortemente programas de mestrado e doutorado fora a USP São Paulo. Hoje, nós já temos no Brasil, entre programas de mestrado e doutorado, mais de 30 programas espalhados, né? Estou fazendo logo uma propaganda aqui, que o da UFPA, se for da vontade de Deus, em 2023, meados de 22, deve estar emplacado e a gente vai ter também o primeiro programa de mestrado acadêmico em contabilidade fixo, né, aqui na região norte. Enfim, isso dito, Ailton, o que ocorre? A gente tem uma mudança de postura de mercado, uma mudança de pessoas. No início do século XX, também nós temos a abertura das faculdades particulares, com muitas vagas no curso de contabilidade. E nós colocamos muitos profissionais no mercado. E aí, uma alternativa pós-graduação passou a ser a continuidade dos estudos. E a busca por programas de mestrado não é só na contabilidade, como você falou. Os nossos alunos de contabilidade, como ainda nós não temos aqui na região metropolitana programas fixos de mestrado, eles caminham para fazer mestrado na administração, na economia, na educação, na ciência de informação e outras áreas afins que também atendem aos nossos, digamos assim, anseios na área de gestão. E qual é o ganho? Ganho que você colocou.
o ganho que você colocou é uma capacidade fantástica de síntese, de raciocínio analítico, de raciocínio quantitativo. Esse ganho cognitivo que o ser humano tem quando ele parte para um programa de mestrado e, posteriormente, um programa de doutorado, capacita ele, como ser humano, para todas as áreas de atuação, e não somente para a docência. Aqui, hoje, o nosso foco é a docência. E eu digo para você que o professor que passou pelas cadeiras do mestrado e do doutorado, ele está muito mais apto para exercer a boa docência. Primeiro, para se entender enquanto aluno, porque ele passou muito mais tempo naquele banco de academia. E depois, porque ele está muito melhor adaptado às questões acadêmicas puramente. Mas o ganho não é só para a academia. O ganho para a nossa sociedade ele é muito grande. Por isso que a gente anseia na UFPA implantar logo o nosso programa de mestrado acadêmico, porque a gente não vai formar mestres para a academia. A pessoa forma mestre para a vida, para melhorar a sua capacidade cognitiva, a capacidade de raciocínio analítico, a capacidade de síntese, a capacidade de relacionamento interpessoal. E esses ganhos que o mestrado traz, eles vêm também ao longo do tempo melhorando de forma genérica o ensino nas nossas instituições de ensino, principalmente as instituições de ensino particulares. Porque quanto mais mestres a gente forma, melhores docentes nós teremos do ponto de vista de orientação, do ponto de vista de aconselhamento profissional. Eu penso que nós estamos, sim, aqui no estado do Pará, aqui na região metropolitana de Belém, num crescente de qualidade de ensino de graduação. Porque, na medida em que a gente forma mais mestres, a gente coloca dentro das universidades, dentro das faculdades, das instituições de ensino superior, de um modo geral, pessoas mais qualificadas, mais sensíveis, mais bem preparadas para ensinar a boa contabilidade. Professora Márcia, eu fico extremamente empolgado vendo você falar aqui, porque assim, me passa um filme, né? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu não sei se essa evolução dos programas de mestrado que você falou de uma maneira, mestrado e doutorado, de uma maneira geral no Brasil como um todo, se passa também muito pelo processo de convergência às normas internacionais, porque a gente tem um processo, o Brasil se adaptando às IFRS e tal, lá com o surgimento do CPC, talvez isso tenha fomentado mais a discussão, né, da ciência contábil aqui no Brasil. E também a abertura do mercado de capitais. Né? O quantitativo de empresas que a gente tinha lá atrás, o quantitativo de empresas que a gente tem hoje no mercado, na B3, por exemplo, tem 500 empresas, e assim, tem mais de 500 empresas, mas a gente tem um quantitativo de IPO cada vez maior durante os anos, eu vejo que isso vai crescer ainda mais, esses programas, tanto de mestrado quanto de doutorado. E como você falou, isso muda completamente a questão do ensino, né? Para quem para o aluno que está, para o professor que está ensinando, para o aluno que está recebendo. Uma vez, às vezes eu já escutei, né, assim, algumas discussões do tipo de colegas que falam assim, poxa, mas eu vou ensinar o CPC para o aluno lá, é muito técnico falar de CPC para o aluno do primeiro semestre. Eu sempre coloco da seguinte situação, poxa, o cara que está estudando para ser médico, o cara que está estudando para ser advogado, ele não estuda os termos técnicos desde o primeiro semestre? Então, por que o aluno, quando ele está fazendo o bacharelado em ciências contábeis, por que ele não vai estudar esses termos técnicos, falar de contabilidade já padrão IFRS desde o início do semestre? Deixar para ver isso lá no final. Né? Isso acaba impactando muito quando a gente vê lá o resultado do exame de suficiência. É exatamente isso, né? É a falta dessa ciência. Esse é um ponto que a gente precisa evoluir. Eu concordo contigo, Ailton. Qual é o ponto? A contabilidade, como qualquer outra ciência, ela demanda um esforço pessoal para o atingimento dos objetivos pessoais daquele ser humano que quer vingar enquanto profissional e dos objetivos sociais de ter profissionais bem qualificados para atender não apenas grandes empresas que estão listadas em bolsa de valor, mas também pequenas e médias empresas que precisam de outras qualificações do profissional de contabilidade. Então, nós precisamos sim que os nossos alunos eles sejam motivados
a se organizar, a se disciplinar e a realizar as leituras necessárias desde o início do curso para concluir o curso, então, mais bem qualificado e obter êxito no exame de suficiência. Em relação aos programas de mestrado, é interessante isso. Por quê? Porque eles vêm para culminar, eles vêm no ápice daquele processo de formação pessoal, aonde na graduação eu ainda entro muito imaturo, aonde eu tento conciliar estudos com trabalho. A contabilidade ainda é um curso predominantemente noturno, então isso prejudica aquela leitura necessária durante a graduação. Mas quando a pessoa se dispõe a fazer o mestrado, voluntariamente, ele está psicologicamente preparado para se dedicar. E a partir do momento que ele se dedica naquele programa de mestrado, ele vai estudar não somente normas internacionais, mas outros elementos teóricos da contabilidade que vão fazer com que ele compreenda de fato e se adapte ali à boa contabilidade, ao melhor que a nossa ciência tem para oferecer para a sociedade. Márcia, eu também tenho observado algo muito positivo, que era um problema que a gente tinha aqui, mas isso tem evoluído muito, que é a questão dos métodos quantitativos. Porque, tanto na universidade, quando eu fui professor, agora na UFRA com a Tânia, fui coordenador de curso, instituição privada, e eu tenho observado como os currículos evoluíram nesse sentido do ensino dos métodos quantitativos. Então, a gente vê, né, várias disciplinas de matemática, várias disciplinas, uma disciplina de matemática, disciplina específica de métodos quantitativos, de estatística. Tem currículo que eu vejo que tem 8 disciplinas na área da matemática. Então, isso tem feito evoluir. E é lógico que a gente sabe que a contabilidade não é matemática, mas a gente precisa desse método para desenvolver as pesquisas. A gente está diretamente ligado a isso. E, assim, eu tenho visto essa evolução. Eu não sei qual é a sua percepção também em relação a isso. Então, eu penso que isso também faz parte do processo de amadurecimento da nossa profissão. Existem alguns estudos internacionais que vêm exatamente ao encontro do que você está falando, concordando com o que você está falando, que o estudo da matemática, ele desenvolve o cérebro de modo geral, melhora as sinapses cognitivas e isso ajuda na resolução de problemas sociais. Olha que interessante. Então, aquele aluno entra no curso de graduação e diz assim, mas por que eu preciso estudar matemática? Você precisa estudar matemática para melhorar o raciocínio, porque os problemas sociais são tão complexos e estão cada vez mais complexos que a gente precisa, sim, de muito raciocínio para tentar resolvê-los, para ajudar a resolvê-los. E essa questão, já oriunda de estudos internacionais, vem sendo gradativamente incluída nos currículos, fortemente nos currículos da pós-graduação, mas também, de alguma forma, incluída nos currículos da graduação. E aí, nesse ponto, né, Ailton, cabe o quê? Uma boa conversa introdutória com os alunos, porque o aluno de graduação, ele precisa entender que aquele currículo da matemática, aquelas disciplinas voltadas para a estatística, para a matemática financeira, para a aritmética, elas não foram colocadas ali por um acaso. Existe uma lógica de preparação do indivíduo para a vida. Porque, como você falou, para eu ser contadora, basicamente eu só preciso conhecer as 4 operações. Mas eu preciso ter raciocínio para resolver problemas complexos do dia a dia. E esse raciocínio ele vai ser desenvolvido a partir da matemática, a partir da leitura, a partir do estímulo do trabalho em grupo, para a gente melhorar o nosso relacionamento interpessoal, ou seja, uma série de características que podem e devem ser desenvolvidas durante a graduação. Os alunos precisam ser conscientizados da importância de cada disciplina que eles cursam durante a fase de graduação. Perfeito. Que cada disciplina eles vão desenvolver ali habilidades e competências, né? E o que eu fico mais feliz, Márcia, é que cada vez mais eu vejo contadores ministrando essas disciplinas da parte de métodos quantitativos, o que é ótimo, porque você acaba conseguindo
correlacionar, né? Porque às vezes eu via muita reclamação, o professor está dando aula, não tá conseguindo relacionar, porque às vezes o cara vinha da matemática, o cara até se esforçava, mas ele não conseguia relacionar com o contexto ali da contabilidade. E já um contador, lógico, dominando ali a matemática, ele consegue chegar muito mais fácil, né, ao aluno. Márcia? Com certeza. Olá, Ailton. Olá, todo mundo de novo. Então, eu passo aqui para agradecer, para dizer que o evento foi excelente. Realmente sempre traz muito conteúdo para a gente reflexionar, para a gente usar no nosso dia a dia, para a gente argumentar com as pessoas que convivem com a gente. Não só alunos, graduandos, pós-graduandos, mas também colegas de trabalho, sobre essa importância da gente se unir, a importância da gente construir as bases para melhorar a qualificação dos nossos alunos. E a minha parte, obviamente, nesse contexto foi discorrer sobre a pós-graduação. Eu vou aproveitar, então, para falar que fazer a pós-graduação, entrar no estrito sensu é muito importante, ajuda muito a desenvolver a capacidade técnica, a capacidade cognitiva de um modo geral, não só para a docência, mas para a vida. E também avisar os nossos alunos, os nossos graduandos, que não precisa esperar a pós-graduação para amadurecer, não precisa esperar chegar no estágio do mestrado para desenvolver a disciplina, a organização necessária para se tornar um bom profissional. Esse amadurecimento ele vem da base, esse amadurecimento vem desde o primeiro dia da graduação. E essa construção, acima de qualquer união de universidades, acima de qualquer esforço institucional, ela tem que vir de dentro, ela tem que vir do peito, da vontade de cada um de se tornar o melhor profissional possível para realizar a si próprio e para, com certeza, trabalhar por uma sociedade melhor. Então, essa, digamos, é a minha fala, esse é o meu desejo para todos nós, para os nossos alunos, para nós enquanto profissionais e para a nossa sociedade paraense. Ok, obrigado. Era isso que eu tinha para dizer, e só agradecer. Perfeito, presidente. Está anotado aqui, principalmente essa última. Não se preocupe que ela vai ocorrer, não se preocupe. A gente vai tentar arrumar aí um tempo aí, mas é uma coisa que eu agradeço muito o espaço, né, do Conselho nesse sentido, o apoio que eu tenho tido tanto da sua parte, quanto da parte da professora Railuz e do Ian, no sentido da gente fomentar cada vez mais esse tipo de discussão.